Vamos ler o texto a partir, Lucas 2, a partir do verso de número 41. Diz assim o texto: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Você pode repetir comigo essa parte? Sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e, então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Você pode repetir comigo também essa parte? Voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Você pode repetir comigo essa parte? Estávamos aflitos à sua procura. Só até aqui. Vamos orar ao Senhor? Deus querido, eu quero te agradecer nessa manhã. Nós bendizemos o seu nome por as suas misericórdias terem se renovado mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão, pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Deus, nessa manhã, nesse momento, que teu Espírito Santo possa fluir por graça e misericórdia, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, despertando os nossos corações, manifestando a sua graça, trazendo salvação. Ó Deus, desnudando os nossos corações, nos fazendo enxergar aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado nas nossas vidas, Senhor. Joga por terra toda barreira, toda distração, todo empecilho, Deus, contra a ação da sua palavra. E fala conosco nessa manhã, Deus, nos traz para perto novamente. Nos traz para perto novamente, porque não há sentido, não há razão, se nós não estivermos perto de Ti, Deus. Fala conosco nessa manhã, Deus, por graça e misericórdia. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado nessa manhã, apenas o Teu nome, Senhor. Isso é o que nós oramos a Ti, confiando no Senhor, Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. O texto que lemos é um texto riquíssimo, Evangelho de Lucas. Se você esteve aqui há mais ou menos um ano atrás, durante a conferência de famílias do ano passado, provavelmente me ouviu falar em cima desse texto também no domingo de manhã, contudo, em uma abordagem mais voltada para a família. Mas hoje nós extrairemos algumas lições desse texto, mas de uma forma pessoal, no nosso individual, na nossa caminhada como indivíduos com Jesus. E a gente vai tirar daqui algumas lições que são extremamente importantes para as nossas vidas e para a nossa caminhada com Cristo. Sem muito tempo, mas com certeza lições práticas vão fluir desse texto para as nossas vidas nessa manhã. Quando a gente para olhar a narrativa que Lucas faz, contando-nos a história de quando José e Maria levam Jesus ao templo, quando ele chega à idade de 12 anos, é muito interessante, porque eles anualmente iam ao templo celebrar e adorar ao Senhor, o texto nos diz, mas agora eles vão até lá com o filho. Era parte da cultura de Israel, era parte da cultura judaica ir até lá, celebrar a Páscoa, relembrar o grande feito ou os grandes feitos de Deus no passado da nação, quando aquele povo foi resgatado do Egito. Quando Deus com mão forte os tirou, os resgatou da escravidão, abriu o mar, fez tudo aquilo que nós já conhecemos. E ali Deus estabelece que eles precisariam
anualmente, celebrar aquele evento, adorar ao Senhor, lembrando ou relembrando daquilo que Deus havia feito por eles. E José e Maria seguiam essa prática, e eles estavam ali, mais uma vez em Jerusalém. Uma caminhada distante, porque as pessoas, quando saíam das suas casas, elas iam em caravanas, em comitivas, vilas inteiras, se deslocando até a cidade de Jerusalém, para que eles pudessem celebrar a Páscoa, para que eles pudessem adorar a Deus, para que eles pudessem se alegrar, para que eles pudessem relembrar aquilo que Deus havia feito por eles no passado. Muitas pessoas saíam de lugares distantes, judeus que viviam em outras nações, que viviam em outros países, e eles passavam dias, às vezes, na estrada para que conseguissem chegar até lá para celebrar, e passavam dias ali cultuando, celebrando ao Senhor a festa da Páscoa. Isso é tão verdade que quando a gente lê no Salmo, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, provavelmente foi um salmo escrito por alguém que estava no caminho, indo a Jerusalém, na sua peregrinação para chegar até aquela cidade e adorar ao Senhor. No entanto, o texto vai trazer para nós algo muito interessante. No verso 23, ele vai dizer que, terminados os dias de festa, ao regressarem, o menino ficou a Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem, sem que os pais dele percebessem. Eles cultuaram, eles celebraram, eles se alegraram, eles adoraram a Deus, mas chegou a hora de voltar para casa. E quando eles decidem retornar para as suas casas, José e Maria voltam, mas eles voltam sem Jesus. Eles voltam, mas eles voltam sem o filho com eles. Eles voltam achando que Jesus estava ali, mas Jesus já não estava mais. E eles não perceberam que Jesus já não estava mais com eles. Eles não tiveram a percepção de que eles haviam perdido a conexão. Eles não tinham a percepção de que eles não tinham mais Jesus do lado, que eles não tinham mais Jesus próximo deles. Isso nos faz pensar que, às vezes, mesmo estando aqui, mesmo celebrando, mesmo servindo, mesmo adorando, mesmo sendo útil no reino, mesmo praticando, mesmo envolvido com as coisas da casa de Deus, talvez nós não tenhamos a percepção de que Jesus não está mais conosco. Não porque nos abandonou, mas porque nós não tenhamos talvez a percepção de que nós o deixamos em algum lugar no caminho, de que nós o deixamos em algum lugar na caminhada, de que ele talvez em algum ponto lá atrás, ele ficou. Mas nós seguimos. José e Maria não estavam fazendo nada de errado, eles estavam voltando para sua casa, eles estavam voltando para o seu lar, mas eles estavam voltando sem Jesus. Você entende isso? Eles estavam voltando sem Jesus. E às vezes, na nossa caminhada cristã, a gente está aqui, como eu falei, mas a gente já não tem mais Ele conosco. Às vezes a gente pega o microfone para pregar, mas Ele já não está mais conosco. Às vezes a gente pega um instrumento para tocar, mas Ele já não está mais conosco. Às vezes a gente serve no bistrô, às vezes a gente cuida das crianças, ensina para eles, a gente está envolvido com as coisas, a gente está fazendo, a gente está caminhando, e não há nada de errado no que a gente está fazendo a coisa certa, mas a gente não percebe que a gente o deixou em algum lugar. Nós não temos a percepção de que ele ficou em algum lugar. Nós abrimos a nossa casa para um grupo de conexão. Nós ensinamos às vezes, lideramos um grupo, mas às vezes nós não temos a percepção de que Jesus já não está mais conosco. E não perceber é aonde mora o perigo. Porque quando a gente olha para Sansão, não é o caso de José e Maria, porque o texto não fala de pecado, mas quando a gente vai olhar a vida de Sansão, quando ele começa o seu declínio espiritual, chega um momento
em que ele, amarrado, ele diz assim: eu sairei como antes, e vencerei, eu farei as coisas que eu fazia anteriormente. Mas o texto acrescenta dizendo assim: porém, ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele não tinha a percepção de que Jesus já não estava mais, de que o Espírito Santo já não estava mais ali. É o que acontece no texto, quando José e Maria voltam para sua casa, sem perceber que Jesus não estava mais com eles. Que Deus nos guarde e que Deus livre o nosso coração e a nossa caminhada de fazermos as coisas, de prosseguirmos, de avançarmos, de caminharmos, sem termos a percepção, a sensibilidade de que o relacionamento já não é mais o mesmo, de que a conexão que tínhamos se perdeu, de que o coração disposto, de que o coração sincero que tínhamos para com Ele já não é mais o mesmo, de que o desejo de lermos a palavra, aquela vontade de orarmos, de lermos, de falarmos dele para as pessoas, já não é mais a mesma. Que Deus nos guarde de perdermos essa sensibilidade, de não termos essa percepção de que Jesus já não está mais conosco, porque nós o deixamos em algum lugar, de que nós o perdemos em algum lugar. E o texto vai seguir dizendo que, no verso 44, de que, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Era comum deixar os filhos na responsabilidade de outras pessoas da caravana. Eles descansaram, porque eles acharam que outra pessoa levava Jesus, que outra pessoa estava levando Jesus para casa. Não é o que acontece conosco às vezes? Durante a nossa caminhada, às vezes nós descansamos, por acharmos que a responsabilidade de levar Jesus não é só nossa, é do outro. E às vezes nós descansamos. Minha esposa está orando, meu marido está orando, minha esposa lê a Bíblia, meu marido lê a Bíblia, meu pai ora, minha mãe ora. Eles buscam, eles estão levando Jesus, e nós nos descuidamos do nosso envolvimento e da nossa responsabilidade de levar Jesus conosco, da nossa responsabilidade de cuidarmos do nosso relacionamento com Ele, da nossa responsabilidade de mantermos o contato com Ele. A responsabilidade de levar Jesus não era dos outros, era deles. A responsabilidade de orar não é do outro, é minha. A responsabilidade de ler não é do outro, é minha. A responsabilidade de manter a chama acesa não é do outro, é minha. A responsabilidade de manter a conexão e o relacionamento vivo com Ele não é do outro, é minha. E nós precisamos ter essa consciência de que a responsabilidade de mantermos vivo essa chama acesa, mantermos viva essa chama, é minha. Eu preciso colocar lenha no fogo. Eu preciso. Às vezes com ajuda, mas a responsabilidade é minha. A responsabilidade é nossa. Nós cuidamos do nosso relacionamento com Jesus. Nós, não o outro. E o texto é interessante porque, quando a gente continua lendo, no verso 25 ele vai dizer: e como não o encontraram, eles começaram a procurar entre as pessoas, eles procuraram buscar Jesus, começaram a buscar Jesus ali, mas eles não o encontraram. E o final, a parte B do verso 45 é interessantíssima, porque ela vai dizer assim: voltaram a Jerusalém
à sua procura. Eles decidiram retornar. Eles decidiram voltar. Quando eles têm a percepção, quando os olhos deles se abrem, quando eles entendem, quando eles percebem, perdemos Jesus. Jesus não está aqui mais. Jesus não está mais aqui comigo. Não tem dedo na cara, não tem transferência de responsabilidade, não tem omissão em dizer, a culpa é sua. Você deveria ter prestado atenção. Você deveria ter olhado. Você não tem isso. E às vezes, quando nós nos desconectamos na caminhada, quando nós deixamos Jesus em algum lugar, a nossa tendência muitas vezes é transferir a responsabilidade. A nossa tendência muitas vezes é culpar o outro. Eu não vou mais porque me trataram assim. Eu não sirvo mais no bistrô porque falaram assim comigo. Eu não canto mais no louvor porque alguém me olhou atravessado. Eu não faço mais porque eu não vou mais à igreja porque o pastor, eu não faço mais. E nós vamos transferindo para o outro uma responsabilidade que é nossa. E nós cansamos de ver às vezes pessoas distantes e não fazendo mais aquilo que faziam no passado, não tendo o coração mais queimando, não servindo mais com aquele amor, porque transferem para outras pessoas a responsabilidade que é delas. Mas aqui não tem transferência, aqui tem uma decisão. Jesus ficou, nós o perdemos. Um olha para o outro e automaticamente entendem que ele ficou em algum lugar. Nós estamos vindo de Jerusalém, para Jerusalém voltaremos. E eles decidem voltar à sua procura. Só que, irmãos, o texto vai dizer que 3 dias depois, eles passaram 3 dias procurando por Jesus. Eles já haviam caminhado 1 dia. Se nós temos a percepção, se nós entendemos que o perdemos e o deixamos para trás em algum momento da nossa caminhada, se nós nos desconectamos com Ele, não há outra alternativa, não há outra coisa a fazer a não ser voltar. Nós precisamos voltar. Se nós estamos caminhando naquela direção, e eu olhei para o lado, e eu percebi, fiz uma autoanálise, olhei para dentro e entendi que o meu relacionamento com Ele já não é mais o mesmo, que eu o deixei em algum lugar, eu preciso voltar. Só que voltar para eles significava muitas coisas. Voltar significava sair do meio daquela caravana, sair do meio daquelas pessoas que para eles significava também proteção ao longo do caminho, porque eles estavam viajando com um grupo de pessoas e apenas os 2 voltarem, dias de caminhada, vulneráveis talvez, expostos talvez aos perigos do caminho, ao calor que se fazia naquela região, mas eles decidem voltar. Independente do que isso custasse a eles, independente das dificuldades que eles tivessem no caminho, eles entenderam que eles precisavam voltar, porque eles precisavam de Jesus. Eles tinham que voltar. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Você não entendeu? Nós precisamos voltar. É preciso voltar. Voltar dá trabalho, irmão. Voltar é difícil. Reconstruir dá muito mais trabalho do que construir. Sabe por que voltar dá trabalho? Porque você já caminhou 3 dias para lá. Se você voltar, você tem que caminhar mais 3 dias. Voltar é cansativo. Voltar é difícil. Agora,
quando nós pensamos o porquê nós precisamos voltar, ou para quem nós precisamos voltar, aí a coisa muda de figura. Aí nós não nos preocupamos com as dificuldades, nós não nos preocupamos com os percalços, nós não nos preocupamos se estaremos expostos, nós não nos preocupamos se precisaremos sair do meio de algumas pessoas, se precisaremos abandonar algumas coisas. Nós só entendemos que o que está lá é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu preciso voltar para resgatar aquilo. Ou aquele, eu preciso voltar. Nós precisamos voltar. Verso de número 48, e a gente já vai caminhando para o final. Quando eles encontram Jesus, eles dizem algo para ele. Maria se dirige a Jesus, final do verso de número 48, e ela diz assim: filho, por que você fez isso conosco? E a parte B vai dizer assim, que é onde eu quero focar. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Por isso que o tema da mensagem é aflitos à sua procura. Irmãos, havia uma aflição, havia uma angústia, havia um desespero no coração de José e Maria, e ela externa isso para Jesus. Ela fala: Jesus, nós estávamos aflitos, nós estávamos desesperados, nós estávamos angustiados à sua procura, Jesus. Nós passamos 3 dias gritando pelas vielas: Jesus, você está aqui. Jesus, cadê você? Nós entrávamos nas casas das pessoas, nós parávamos as pessoas pelo caminho e nós perguntávamos: você viu Jesus? Você viu Jesus? Você viu meu filho? Aonde ele está? Ele é assim, dessa altura, dessa forma. Cadê ele? E eles se desesperavam, e eles choravam, e eles estavam angustiados enquanto caminhavam, sem ter a certeza se de novo eles veriam Jesus. Sem ter a certeza se de novo eles teriam um encontro com Ele. Sem ter a certeza se de novo eles olhariam nos olhos do filho deles. Por que esse desespero? Por que essa angústia? Olhando com os olhos humanos, era um filho. Claro, era um filho. Mas não era só um filho, irmãos. Você entendeu? Não era só um filho. Havia uma angústia e um desespero no coração deles, porque eles sabiam o que aquele menino significava. Eles sabiam o que perdê-lo e não tê-lo mais significava para eles. Você entendeu? Significava muito. Porque quando José entende ir embora, e o anjo aparece para ele, e o anjo diz assim: José, não vá, porque aquele que está no ventre dela é o prometido. E o que o anjo diz para ele, irmãos? Você vai dar o nome a ele de Jesus, porque ele fará o quê? Livrará ou salvará o seu povo dos seus pecados. Havia um desespero no coração deles, irmãos. Havia uma angústia no coração deles por encontrar Jesus, por reestabelecer a conexão, por reestabelecer o relacionamento, por tê-lo de novo por perto. Porque antes de casarem, era o José da Maria e a Maria do José. Eles tinham um propósito de casar, de constituir família, de viverem juntos para sempre. Só que quando Jesus chega na vida deles, tudo muda. Quando Jesus chega na vida deles, tudo muda. Irmãos, quando Jesus chega na nossa vida, tudo muda. Quando Jesus chega na nossa vida, quando Ele chega, tudo muda. As nossas prioridades mudam, os nossos sonhos mudam. Quando Ele chega, os nossos destinos mudam. Quando Ele chega, irmãos, aquilo que era importante para nós passa talvez a não ser. Quando Ele chega, os nossos valores mudam. Quando Jesus chega na nossa vida, tudo muda. Mas principalmente quando Ele chega na nossa vida, o propósito muda.
Agora que Jesus chegou, não é só mais o José da Maria e a Maria do José. Agora que Jesus chegou, nós temos em casa o Salvador de Israel. Nós temos em casa o Salvador do mundo. E a vida deles ganha um novo propósito, um novo significado. Perder Jesus significava para eles, não só perder um filho, perder Jesus significava para eles perder o propósito, perder o sentido da vida. Porque Ele nos dá propósito, Ele nos dá sentido, Ele nos traz todas essas coisas. E aí nós vemos às vezes, não só jovens e adolescentes, mas pessoas já maduras, sem propósito, sem direção, sem sentido na vida. Falta Jesus. Falta Jesus, irmãos, porque quando Ele chega, tem propósito, tem sentido, tem direção. A vida ganha um novo significado, irmãos. E nós não andamos mais perdidos. Isso me faz lembrar de João Batista. Lembra de João Batista? Estava no deserto pregando, anunciando o reino dos céus. Os líderes de Israel se alvoroçam, ou se alvoroçaram. Quem é esse cara? Quem é esse homem que prega e anuncia assim, com tanta autoridade, que nos confronta? Vai lá, e eles mandam algumas pessoas ao deserto. Vai lá perguntar para ele se ele é o Messias. Chegam lá e perguntam para João Batista: você é o Messias? Não sou. Você é Elias? Não sou. Quem é você então? Ele sabia quem ele não era, irmãos. Ele sabia quem ele não era. Quem é você então? E ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar caminho para o Senhor. Irmãos, você entendeu o que está acontecendo aqui? Ele sabia que ele não era, e ele estava afirmando assim: a minha vida tem um propósito, a minha vida tem um sentido, eu tenho uma direção, eu sei para onde estou indo, eu sei quem eu sou. Só que eu só sei quem eu sou, a minha vida só tem um propósito, eu só sei para onde está indo, porque a minha vida está linkada com a vida de Cristo. A minha vida está conectada à vida de Jesus. O meu propósito é anunciar a vinda do Messias. As nossas vidas só têm propósito, as nossas vidas só têm sentido se nós estivermos em Jesus. Quando nós estamos nele, tem sentido, tem propósito, tem direção. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Havia aflição e desespero no coração de Maria, porque perder Jesus para eles significava perder o propósito, significava perder o sentido. E por isso eles não pensam em nada. Por isso eles não consideram as dificuldades. Por isso eles não se preocupam quanto tempo demoraria. Eles apenas saem desesperados para se reconectarem com Jesus. Nós precisamos voltar, aflitos, desesperados, para nos reconectarmos com Jesus. Eu vou pedir que você se coloque de pé.